Olá pessoal, tudo bom com vocês? Nós estamos agora iniciando esse período de, de aulas à distância. Vamos ver se a gente consegue obter bons resultados. Como primeira aula, entre esse contexto de aulas à distância, eu optei em fazer a correção da prova, já que na sequência, após o laboratório, a prática 3, né, a gente ia fazer essa recapitulação. E também é uma maneira da gente é, relembrar de alguns conteúdos, de algumas coisas que foram faladas nas aulas dessa primeira parte da disciplina. Então vamos lá, vamos começar então. Apresentar aqui cada uma das questões que foram abordadas na prova. A questão número 1 que nós tivemos na prova foi para um sensor de temperatura. Veja aqui o gráfico da dependência da resistência com a temperatura. Esse dispositivo sensor, esse elemento sensor, ele tem essa propriedade de variação da sua resistência elétrica com a temperatura. Existem muitos materiais, talvez todos os materiais, materiais são, em geral, apresentam, em geral, essa dependência de resistência com a temperatura. É algo bastante comum. E temos esse tipo de comportamento. A gente usou aqui a temperatura como estímulo, mas poderia ser também outros estímulos em outros sensores. Podia ser a variação da resistência, por exemplo, com a deformação, ou variação da resistência com a luminosidade, a variação da resistência com a variação da pressão. Então você tem um estímulo e você tem aqui uma quantidade física que varia com esse estímulo. No caso aqui, na questão 1 da prova, a gente está abordando como exemplo a temperatura. No caso, a gente coloca esse sensor, que é um transdutor, né, de temperatura em resistência, num outro transdutor, que é a ponte do Winston. Então nós temos aqui esse braço aqui da ponte do Winston, ele vai ser utilizado para onde será colocado, né, ou vai ser utilizado para colocar o nosso sensor. Ele fica aqui nesse braço especificamente da ponte do Winston, conforme está aqui esquematizado. As outras resistências são fixas. Note que essa ponte do Winston não está necessariamente equilibrada. Se você observar a relação aqui 1K por R e 2,5K por 1K, nós vamos ter o equilíbrio na ponte do Winston apenas quando a temperatura for zero, né? Então você tem aqui 2.500 e tem uma condição de equilíbrio na ponte do Winston. É 1K sobre 1K, 2,5K sobre 2,5K. Quando você tem temperaturas superiores a zero, você tem valores diferentes de resistência e que não são, né, iguais, é claro, né, a 2,5K. Então vamos lá. Vamos resolver aqui o que foi pedido na prova. Desenhe a curva característica desse sensor. Nós explicamos por ocasião da prática 2, isso aqui é uma recapitulação da prática 2 de certa forma. A gente disse que nós temos a curva característica do sensor, que consistiria na saída da ponte do Winston como função do valor do estímulo. Aqui no caso o estímulo é temperatura. Lá na prática era luminosidade. Trocou luminosidade por temperatura. Então no caso aqui, colocamos aqui um sensor de temperatura ao invés de um sensor de luminosidade. No caso da prática 2, o LDR. O item B é determinar o valor aproximado da sensibilidade desse sensor. Então vamos lá. Então vamos fazer aqui a questão. A curva característica, ela é o quê? Ela te dá
a tensão em volts como função da temperatura. No caso, a tensão aqui é a tensão na saída da ponte do Winston, com função da temperatura. Essa aqui é a denominada curva característica, também pode ser chamada de curva de calibração. Eu vou ter uma relação aqui entre tensão elétrica na saída da ponte com temperatura. Basicamente, nós teremos que preencher essa tabela aqui. Então, você tem aqui a coluna temperatura, valores de temperatura que você tem lá naquela curva anterior, aqui nesse slide. Essa aqui é a curva que vai te dar temperatura e resistência correspondente. Temperatura e resistência correspondente. E eu vou ter a minha saída na ponte do Winston, que está sendo medida por esse voltímetro aqui, colocado desta forma aqui, positivo nesse nó e o negativo nesse outro nó. Então a tensão de saída vai ter que ser calculada posteriormente na sequência a gente vai fazer isso. Não posso esquecer da sensibilidade desse sensor. Ela vai ser dada por a variação da tensão na saída pela variação da temperatura na entrada, que é o nosso estímulo. Ou seja, uma certa variação de temperatura vai produzir uma certa variação de tensão elétrica. Se eu precisar de uma variação pequena na temperatura para ter uma grande variação da tensão elétrica, então eu tenho um dispositivo bastante sensível. Mas, se eu precisar de uma grande variação na temperatura para ter uma pequena variação na tensão elétrica, isso significa que o meu dispositivo ele é pouco sensível. Ok? É bem simples de se compreender isso. E essa grandeza, essa sensibilidade aqui, ela é bastante relevante quando você está caracterizando sensores. A unidade é volts por grau Celsius, no caso. Volts por grau Celsius. Então, vamos seguir. Primeira coisa, então, que a gente vai fazer é preencher as duas primeiras colunas aqui dessa tabela. Então vamos pegar com os valores de temperatura, escolhi esses valores aqui, 0, 10, 20, 40, 60. O 0 aqui é o mais fácil de todos, 0 graus Celsius, corresponde a 2.500 ohms, já tenho aqui o 2.500. E os demais eu vou olhando aqui no gráfico e vou obtendo. Eu não fui nem um pouco rigoroso com isso, então o valor que você escolheu, sendo mais próximo aqui do valor correto, é um valor que foi aceito na correção dessa prova. Então não tem problema nenhum se você colocou valores diferentes. Os valores que eu obtive, né, observando aqui essa curva, são esses aqui. A maioria dos colegas fizeram isso com facilidade na prova, obtiveram isso aqui total tranquilidade, aqueles que fizeram. E pronto, tenho aqui temperatura, resistência, e eu tenho agora os valores da resistência que eu vou colocar onde? Nos braços da minha ponte Winston, do jeito que está aqui. Eu vou chamar, agora esses valores de resistência que estão aqui no meio na coluna aqui do meio, eles vão ser colocados, cada linha, né, a cada temperatura correspondente, aqui nesse braço da ponte do Winston. Eu vou chamar aqui as resistências de R1, R2, R3 e R. Vou chamar assim, só para facilitar na visualização aqui da expressão matemática que a gente vai obter. E vai me dar a tensão na saída como função da resistência. Aqui está a tensão na saída. E é o que eu tenho que obter. P de S igual a uma função de R. E por sua vez é uma função da temperatura. Eu já tenho a tabela correspondente no slide anterior. Vamos lá. Como eu obtenho isso? Primeira coisa, eu vou verificar as tensões nessa malha aqui que eu estou mostrando. Note que a tensão VS, o positivo está aqui, a seta aqui da tensão ela aponta sempre para o positivo, então ela tem essa orientação aqui. E as setas
das tensões nos braços da ponte do Winston estão aqui posicionados dessa forma aqui. Vocês notam que vocês têm essa malha. Eu posso fazer uma análise de malha, aplicar a lei de Kirchhoff das malhas. Espero que vocês lembrem disso lá de circuitos elétricos e fotônica. Então eu vou ter aqui VR2, que está no sentido horário, menos VS, que está no sentido anti-horário, menos VR, que também está no sentido anti-horário, igual a zero. Então, a soma das tensões dentro da malha é zero. Eu pego o VS, coloco ele do outro lado da igualdade, eu vou encontrar essa expressão. VS vai ser VR2 menos VR. Então, essa expressão aqui ela é exatamente derivada dessa orientação que foi convencionada, né, no enunciado da questão. Se eu tivesse colocado o positivo do outro lado e o negativo do lado de cá, eu trocaria esse sentido aqui também. Mas não foi o caso. E pronto, agora vamos ver quem é VR2, quem é VR. Então, no caso aqui, VR2, como eu obtenho? Eu obtenho a partir da aplicação do divisor de tensão. Eu abordei isso numa das aulas, né? Também foi abordado em circuitos elétricos e fotônica. E não é uma coisa difícil, não é uma coisa complicada. Há uma expressão que você memoriza até. Então, a tensão VR2 vai ser o quê? Vai ser a tensão total nesse ramo aqui, multiplicado pela resistência sobre a qual eu estou determinando essa tensão, dividido pela soma das resistências no ramo, R1 mais R2. Então, eu tenho isso aqui. Vamos ver se aparece aqui. Pronto, apareceu. E apareceu também a tensão VR aqui, ó. Então, essa aqui é o VR2 menos o VR. Aqui está a tensão total, 10 volts, multiplicado pela resistência sobre a qual está sendo determinada a tensão, dividido pela soma das resistências aqui no ramo. No caso, R3 mais R. Vê que está aqui. Aqui e aqui são a mesma coisa. A aplicação do divisor de tensão. E aqui o VR2 menos o VR. Divisor de tensão aqui, divisor de tensão aqui. Eu tenho muitos colegas, eu notei nessa prova, que têm extrema dificuldade em fazer isso. Mas essa é uma das propriedades e uma das utilizações de circuitos elétricos bastante triviais, comuns, e que eu creio que seria interessante vocês aprenderem e utilizarem no dia a dia aí. Então, não é algo que seja um monstro, embora para alguns, infelizmente, o é. Vamos continuar. Vamos colocar os valores numéricos, né? No lugar do R2, do R1 e do R3, vamos colocar os valores. Aqui, ó. O R1, perdão, aqui é o R2, é 1K. O R1 é 1K. E aqui o R2, 1K. Aqui, 10 vezes o R, que eu tenho lá na minha tabela, os valores, valores correspondentes de temperatura, dividido pelo 2,5K, que é o R3, mais o R. A ação que acabou de falar do divisor de tensão. Aí vamos fazer umas continhas e vou chegar nessa expressão aqui. Então aqui é a expressão que eu queria. PS igual a 5 menos 10R sobre 2,5K mais R. Então essa expressão aqui é a que eu vou utilizar. Agora eu vou para a tabela que a gente obteve, que está teve lá nos slides anteriores, está aqui novamente, e vou preencher essa tabela. Eu vou substituir os valores de R, que estão aqui na expressão, e vou obter o valor VS correspondente. E só fazer as contas. Vou colocar 2.500 aqui. Se eu colocar 2.500 aqui, vai dar 5 menos 5 igual a 0. Se eu colocar 2.200, vai dar um valor correspondente a VS. Depois, se eu colocar 1.750 aqui no lugar do R, eu vou ter outro VS. 1.250 no lugar do R, vou ter outro VS, e assim sucessivamente. Eu pedi, acho que pelo bom senso, 3 pontos seria o mínimo. Aqui tem 5 pontos, pode ter até 6 pontos. Como tem cálculos, eu espero que vocês tenham trazido calculadora na prova.
mesmo quem não trouxe calculadora, fazer essas contas também não é um bicho de 7 cabeças, né? Podem fazer tranquilamente. E aqui estão valores aqui correspondentes aqui das tensões na saída. E finalmente vamos fazer o gráfico da tensão de saída com função da temperatura. Está o gráfico obtido. A qualidade dessa reta, que não sei se é uma reta, pode não necessariamente ser uma reta, mas está toda assim estranha, meio ondulada, é também a forma como eu obtive os valores de resistência correspondentes às temperaturas. Mas a gente nota claramente aqui uma tendência crescente, né, da tensão de saída com relação à temperatura. Então está aqui o gráfico, que é a minha curva característica. Então os valores de temperatura que eu tenho aqui têm o seu correspondente em tensão elétrica. E o interessante é que esses valores de tensão elétrica eles podem servir de entrada para um conversor analógico digital que vai produzir uma tabela com valores digitais dessas tensões, e após um processamento, não muito complicado até, eu posso ter um display e um mostrador, né, que vai me apresentar a correspondência para uma certa tensão, digamos 0,3 volts, eu tenho uma temperatura de 10 graus ali apresentado numa tela, num display. Então é uma das aplicações importantes dessa transdução, né, de uma grandeza com uma temperatura numa grandeza elétrica com uma tensão elétrica. E vamos concluir aqui falando da sensibilidade. Então, como a gente já disse, é o ΔVS, a variação da tensão na saída, sobre a variação da temperatura correspondente a essa variação de tensão. Se eu tenho uma variação aqui de tensão de 0,9 volts até 2,4, eu podia usar de 0,3 a 2,4, podia usar de 0 a 2,4. A gente não fez distinção de 1,7 a 2,4, tem problema. E eu tenho também que incluir aqui a variação correspondente da temperatura, né? Eu tenho, no caso aqui, 2,4, 0,9 até 2,4, de 20 até 60, é o que está aqui. O resultado vai ser esse valor aqui, 38 milivolts por grau Celsius. Ou seja, cada grau Celsius de variação na temperatura sobre o sensor, eu tenho uma variação de 0,038 volts na saída da minha ponte de Wheatstone. Já uma variação aqui, digamos, de 100 graus Celsius, eu tenho uma variação de 3,8 volts na saída da minha ponte de Wheatstone. Isso caracteriza o meu sistema, pelo menos a parte de entrada do sistema, ela fica caracterizada por essa sensibilidade aqui. Eu posso comparar esse valor com valores obtidos de outros transdutores, de outros sensores de temperatura, e verificar qual deles é o melhor para a minha aplicação em termos de sensibilidade. Vamos seguir. Vamos agora para a questão 2. Vamos lá. Qual a diferença entre um fotodiodo e um LED? Exceto a óbvia. E eu coloquei aqui 3 possibilidades de diferenças óbvias entre o fotodiodo e um LED. Alguns colegas na prova, alguns alunos, exploraram bastante essas diferenças aqui óbvias, e eu não pude considerá-las adequadamente, como vocês gostariam que eu considerasse. Então vamos lá. A primeira diferença óbvia que a gente tem aqui é essa aqui: o LED emite luz e o fotodiodo recebe luz. Basicamente o sentido aqui é diferente, né? Luz sai do LED e luz entra no fotodiodo. Outra diferença óbvia, mas só que mais completa, caminhando aqui para uma resposta mais adequada para essa pergunta feita na prova, o LED ele emite luz a partir da DDP aplicada em seus terminais, certo? E o fotodiodo, ao receber luz, ele vai dar origem a uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica que nós estamos interessados, né, quando nós falamos em
fotodiodos. E ao receber fótons ou receber luz, eu tenho que ter uma corrente elétrica correspondente. Mais luz, mais corrente elétrica. Ou menos luz, menos corrente elétrica. Afinal de contas, trata-se de um sensor de luminosidade, o fotodiodo. Agora, a outra diferença óbvia, mas olhando as simbologias, é essa aqui. O LED ele é polarizado diretamente e o fotodiodo é polarizado reversamente. Olha aqui, aqui temos o diodo comum e aqui temos o LED, a simbologia indicando que ele está emitindo luz, e a simbologia aqui no caso do fotodiodo indicando que ele está recebendo luz. No caso aqui é um fotodiodo e aqui é um LED. A polarização positivo fica no anodo e o negativo no catodo do LED. Então você tem uma corrente do positivo para o negativo. Já no caso do fotodiodo, no catodo eu tenho o positivo e no anodo eu tenho o negativo. De tal forma que a corrente ela vai fluir do catodo para o anodo. Note que se o fotodiodo está reversamente polarizado, a corrente que eu tenho aqui deve ser nula. Porém, ao ocorrer incidência de luz, eu vou ter uma corrente elétrica devido a essa incidência de luz. E isso tem a ver com o princípio de funcionamento do fotodiodo. Agora, a possibilidade de resposta, não necessariamente essa a resposta que eu exigiria de vocês, né? Eu esperaria de vocês, mas alguma coisa parecida com isso. No fotodiodo, aqui o alvo que você tem no fotodiodo é obter corrente elétrica devido à luminosidade. E essa corrente elétrica que ocorre devido a portadores de cargas obtidos da ionização, eu destaquei essa palavra aqui, causada por fótons que atingem a camada de depressão, outro destaque, e é larga devido à polarização reversa do diodo. Notem aqui, tem algumas palavrinhas-chave, expressões-chave, como a corrente elétrica, ionização, camada de depressão, a largura, no caso de uma polarização reversa, desta camada de depressão. Agora, no caso do LED, o alvo é obter emissão de luz. E essa luz é emitida devido ao quê? Recombinações entre elétrons e lacunas. Diferente de ionização, quando um elétron ele sai da camada de valência e vai para a camada de condução. Aqui na recombinação, o elétron ele vai para a camada de valência e fica preso ao átomo. Nesse decaimento, há emissão de fóton, a ida da camada de condução para a valência. Você tem a emissão do fóton. Deve acontecer em grande quantidade no LED. E a região externa à camada de depressão. Embora o LED esteja em uma polarização direta, você tem uma camada de depressão que é bastante estreita. E isso é bastante relevante no caso do LED. E no caso do fotodiodo também. Então basicamente é isso que eu esperei. Eu considerei bastante coisas, muitas coisas. Muita gente acertou essa questão aqui. Também muita gente errou. Mas eu apreciei bastante essa lembrança dessa camada de depressão, que é onde ocorre a ionização no fotodiodo, e a polarização reversa também é própria do fotodiodo. E no caso do LED, a recombinação e a polarização direta. Esses são tópicos, itens bastante relevantes que foram considerados. Questão 3. Como seria um aparato experimental completo para a calibração de sensores de luminosidade? Eu notei que foram apresentadas várias possibilidades, algumas muito complexas, outras complexas, completas, e muitos colegas levaram em consideração até questões de seletividade. E eu tenho aqui uma proposta um pouquinho mais simples, espero que seja interessante. Então, basicamente, eu começaria com uma caixa
preta, uma caixa onde não tivesse como entrar luz. Então ela não permite a entrada de luz dentro, na parte interna dessa caixa. Uma caixa escura, no caso. E eu colocaria aqui vamos tornar essa caixa. Vamos ver o que está dentro dessa caixa, né? Ela é uma caixa escura, não dá para ver o que está dentro. Mas agora a gente visualiza o que a gente colocaria dentro dessa caixa. Aqui está o nosso sensor. É um sensor de luminosidade, o qual nós queremos calibrar. Basicamente, a ideia de calibração é obter aquela curva lá da questão número 1, da tensão elétrica como função da luminosidade. Lá na questão 1 era temperatura, aqui é luminosidade. Então, a tensão elétrica como função da luminosidade. Então, aqui está o nosso sensor de luminosidade que a gente deseja calibrar. É o que a gente fez lá no laboratório, na prática 2. Nós procuramos calibrar um sensor, um LDR, no caso, os recursos que a gente tinha lá no laboratório. Eu, propositalmente, até permiti que a gente tivesse uma condição bastante precária, mas que levasse a gente a uma reflexão do modo como a gente poderia, modo pelo qual nós poderíamos melhorar bastante o experimento 2, na prática 2. Então aqui está a outra parte. Seria um bloco correspondente à circuitaria. Então essa circuitaria aqui basicamente teria a ponte do Winston. Então esses dois terminais que a gente está mostrando aqui seriam os terminais de saída de uma ponte do Winston. E aqui dentro teria uma ponte do Winston. Ela poderia estar também do lado de fora também. E aqui orifícios, né, devidamente vedados na parte lateral, para que saísse a fiação para fora da caixa. Aqui está então o nosso sensor e o nosso circuito. A fonte de luz, eu não vou ser muito rigoroso com essa fonte de luz, mas a gente precisa controlar a luminosidade produzida por essa fonte de luz. Então eu controlo externamente essa luminosidade e dessa fonte de luz. Eu tenho, por fim, um sensor calibrado. Uma coisa que eu notei na prova que foi determinou, né, que alguns colegas não tivessem uma nota 100% assim, dessa 2 pontos, né, dessa questão que ela valia 2 pontos, foi não colocar o sensor calibrado. Porque, essencialmente, quando você fala em calibração, você tem um dispositivo cujo comportamento é desconhecido, e através desse aparato eu estou descobrindo esse comportamento. E eu tenho também um dispositivo cujo comportamento é conhecido. Eu tenho um sensor calibrado, um sensor comercial, que foi adquirido com essa finalidade de mostrar os valores de luminosidade aqui. Então eu tenho uma leitura de tensão elétrica como função da luminosidade. Então o sensor calibrado, o dispositivo calibrado, ele é de fundamental importância aqui. Então, na medida que eu vou variando a luminosidade, eu vou tendo valores de luminosidade obtidos aqui no mostrador, que fica externo à caixa. E eu tenho o valor de tensão elétrica correspondentes aqui. Então, eu consigo fazer um gráfico para cada valor de luminosidade, um valor de tensão elétrica correspondente à saída da minha ponte do Winston, do meu circuito. Eu vario novamente a luminosidade. Eu tenho um novo valor de luminosidade lido aqui e um novo valor de tensão. E assim sucessivamente, até obter uma tabela semelhante ao que foi feito lá na questão número 1. E a partir dessa tabela eu vou ter a minha curva de calibração, no caso. O aparato aqui seria interessante, porque lá no laboratório vocês perceberam que uma grande dificuldade era ter uma luminosidade adequada.
sobre ambos, tanto seu sensor calibrado, no caso, no laboratório, na prática laboratório, prática 2, vocês tinham um smartphone como sensor calibrado, um aplicativo para leituras de luminosidade, certo? Vocês viram lá, estava lá presente. E vocês tinham também como fonte de luz a luz ambiente, ou a possibilidade de escurecer esse ambiente colocando a mão sobre o sensor, fazendo uma sombra, ou então você incidindo luz forçada através da lanterna do celular, ou então vocês cobrindo bastante o seu sensor para escurecê-lo bastante. E eu pedi para vocês fazerem isso com ambos, né? Tanto o LDR quanto o celular de vocês, para poder obter a curva de calibração, né? Então foi isso essencialmente que a gente pediu, e a dificuldade que ela é resolvida através dessa caixa aqui, e não vai permitir que luz externa perturbe o seu sistema. Muitos colegas, eu achei curioso, se preocuparam também em isolar esse sistema termicamente. Foi bastante interessante, eu apreciei muito, porque existe a questão da seletividade de um sensor de luminosidade, ele também tem uma certa dependência com a temperatura. E dependendo do local onde está sendo feita essa calibração, eu posso ter uma temperatura. Se eu for fazer essa calibração num outro local, posso ter uma outra temperatura, ou não local, mas um outro momento. Então, eu manter a temperatura interna aqui também é algo relevante. E muitos fizeram e eu achei bastante relevante. Mas o que eu esperei de mínimo foi isso aqui, no contexto da prática 2. Mas foram considerados também e foi feito a mais. Eu procurei considerar tudo na prova. Última questão, questão 4, ou questão 2, que eu fiz 2 tipos de prova, não sei se vocês notaram. E nesses 2 tipos de prova, eu troquei a posição das questões. A questão 4 é quais os fatores que determinam o valor da corrente elétrica obtida num fotodiodo. Quais são esses fatores? E eu pedi para vocês explicá-los de maneira sucinta, resumidamente. Então vamos lá. Esses fatores eles são listados ou citados, apenas citados, no slide 18 da aula 3. E está o slide 18 da aula 3, vocês podem conferir. E lá está sendo falado sobre o princípio de funcionamento do fotodiodo. Fala que a junção PN está na polarização reversa e a formação de pares eletro-lacuna ocorrem devido à incidência de feixes de luz ou fótons com energia superior à energia de gap. No caso aqui, e se eu tiver um campo elétrico, eu vou ter a corrente elétrica devido ao deslocamento que eu vou obter do portador de carga. E aqui está a dependência que a gente pediu. Quais são aqui os fatores que determinam o valor da corrente elétrica obtida no fotodiodo? Eu esperava esses fatores aqui: número de portadores, a dependência com os pares elétron-lacuna gerados e da velocidade de arraste também. Vocês colocaram uma porção de possibilidades. Algumas delas eu considerei, mas uma que eu não considerei, eu peço desculpa aos colegas que colocaram isto, mas foi a dependência da corrente elétrica com a luminosidade. Se ele é um fotodiodo, ou seja, é um sensor de luminosidade, é um tanto quanto óbvio que há uma dependência com a luminosidade, a dependência da corrente com a luminosidade. Então eu não aceitei essa resposta. Ele falou que depende da luminosidade, a corrente. Eu achei
um comentário dispensável. Também alguns colegas colocaram a dependência com a temperatura. Também é um pouco óbvio, talvez, porque é característico dos semicondutores a dependência com a temperatura. Eles têm uma forte dependência da corrente elétrica com a temperatura. Então, realmente, eu acho que não era necessário citar a temperatura também. E o material, eu também achei que dependência com material também não seria uma dependência adequada para se citar na prova. Mas houve outras formas de se expressar de alguns colegas que não estão aqui nesses 3 itens e eu achei que estavam bastante interessantes. Mas eu queria comentar, justificar, né, explicar sucintamente cada um desses 3 aqui, que foram abordados lá na aula. Então, o número de portadores de carga gerados na camada de depleção. No caso do fotodiodo, portadores de carga são gerados na camada de depleção. E como a corrente no diodo ela é de portadores de carga, então quando você fala em semicondutores e fala em corrente elétrica em semicondutores, essa corrente ela é de portadores de carga, elétrons e lacunas, elétrons num sentido, lacunas no outro sentido. Para a probabilidade de ocorrer ionização, que é o que acontece no fotodiodo, a ionização, lembra que lá no LED era a recombinação, no fotodiodo é a ionização. Para que essa ionização ocorra, aumente a probabilidade de ocorrência, porque é um evento probabilístico, o fóton ele pode acontecer, existe essa probabilidade do fóton atravessar o fotodiodo e não produzir nenhum portador de carga. Então, ou o fóton ele pode incidir sobre o fotodiodo, atingir uma estrutura do fotodiodo externa ao fotodiodo e não produzir portador de carga. O fotodiodo ele tem uma janela e ele tem bordas. Essa janela é um material de proteção para o cristal semicondutor e ele absorve fótons também. E a borda do fotodiodo também absorve fótons. Então, nem todos os fótons eles chegam até a camada de depleção para que a ionização aconteça. Então, é necessário ter uma geometria que maximize a quantidade de fótons chegando à região de depleção. Então, essa geometria aqui ela é bastante importante para que essa quantidade de portador de carga seja maximizado devido à maximização da probabilidade de ocorrer ionização. Aqui no slide 20 da aula 3, nós vemos aqui essa geometria bastante interessante. Aqui se tem a janela onde os fótons vão incidir, eles vão atravessar essa janela e vão encontrar aqui uma região P e uma região N. Note que você tem uma pequena espessura de região tipo P desse diodo com a região tipo N e uma região bastante expressiva que é a região de depleção. Note o tamanho dessa região e como ela está bem exposta aos fótons que estão incidindo sobre o fotodiodo. Note que esses fótons eles podem atingir essa janela aqui de filme, né, de antirreflexão e podem ficar por aqui. Ou eles podem passar direto e parar aqui na região tipo N e não produzir corrente por ionização. Produzir, né, um elétron que vai ser recombinado. Nessa geometria aqui a gente tem uma probabilidade grande de ocorrência de ionização e a formação de portadores de carga, elétrons e lacunas. Tem aqui um campo
elétrico que vai fazer com que as cargas, os portadores de carga se desloquem, formando aqui uma corrente elétrica. Mas vamos lá, vamos continuar. Um outro fator foi, né, os pares elétron-lacuna gerados devido a fótons que atingem os elétrons na camada de valência dos átomos do cristal. Para que eu tenha o par elétron-lacuna, o fóton tem que atingir a camada de valência, necessariamente, dos átomos que formam esse cristal. Como a quantidade de portadores de carga depende da quantidade de pares elétron-lacuna gerados, é necessário elevar a probabilidade de ionização. Já comentamos isso anteriormente. Mas no caso aqui, eu estou aumentando a probabilidade de ionização com cristais semicondutores por meio de estruturas cristalinas que a maximizem. Então, a probabilidade de ionização em cristais, eu errei aqui, é em cristais semicondutores por meio de estruturas cristalinas que a maximizem. Então, nos processos de fabricação do dispositivo, na escolha dos materiais, nós podemos obter uma probabilidade maior de ionização, que vai fazer com que a quantidade de pares elétron-lacuna seja aumentado. E, por último, a velocidade de arraste ou de deriva. Então, o elétron, que é um dos portadores de carga, ele não se desloca em linha reta desde ali do local onde ocorreu a ionização até a extremidade ou terminal do diodo. Isso não acontece. O elétron vai percorrer um caminho totalmente aleatório, que não é uma linha reta. Ele vai fazendo vários percursos até chegar aqui na saída, aqui no terminal do diodo. E notem que aqui eu tenho um campo elétrico nesse sentido, e o elétron se deslocando nesse sentido. Ele não desloca-se assim, ele se desloca assim. A velocidade dele aqui, né, se ele, porventura, existe essa probabilidade disso acontecer, mas não acontece com frequência, probabilidade bem baixa, a velocidade dele é elevadíssima. Mas se eu for olhar desse ponto até esse ponto, a velocidade do elétron é bastante diminuída. Então essa velocidade de arraste ela vai determinar também essa corrente elétrica obtida no fotodiodo. E essa velocidade de arraste aqui dada aqui pela distância onde ocorreu a ionização até o ponto onde ocorre a saída do elétron do diodo, dividido pelo tempo que ele leva para fazer isso. Então, a gente tem aqui valores diferentes, dependendo do material que você tem, especialmente. Basicamente foi isso, a nossa recapitulação. Cada questão teve o valor de 2 pontos. Qualquer coisa, é só vocês mandarem um e-mail. A gente pode, e-mail ou mensagem lá no Tidia, tem a ferramenta mensagens. Eu vou olhar essa ferramenta mensagens com frequência. Também podem mandar e-mails. A gente vai interagindo. Em algum momento das aulas, pode ser que a gente marque aí uma videoconferência ou um chat para a gente poder conversar, trocar ideias. Para vocês fazerem as vistas da prova, não vai ser possível por enquanto, né? O coronavírus não permitirá, mas evidentemente que após essa pandemia aí, quando a gente ficar liberado, nós ficarmos liberados para sair e nos vermos presencialmente, as provas estão à disposição para serem olhadas e vocês poderem analisar aí o que vocês fizeram. E eu vou colocar no sistema, lá na página da disciplina lá do Google, um arquivo com as notas das provas dessa P1. A média foi da ordem de 4 pontos
4,5 pontos. Então, realmente foi uma média bastante reduzida, não esperava, mas aconteceu. E a gente vai se conversando a esse respeito e a respeito de outros assuntos. Sobre a avaliação, ela vai mudar bastante, né? A gente estava pensando aí fazer uma média, né, da nota da P1, a nota da P2 e dos trabalhos e relatórios e listas, exercícios, relatórios e tal, mas isso não vai acontecer, vão ter que mudar tudo. Então a gente vai considerar a nota dessa prova, ainda não sei qual é o peso que a gente vai colocar para essa nota da P1, e vamos considerar a nota das atividades que vocês forem fazendo através do dia. Então eu pretendo mandar alguns testes para vocês fazerem. Esses testes vão ser úteis para saber se vocês estão presentes de alguma forma na disciplina, acessando o dia e realizando ali as atividades. E também vão servir para determinar o conceito final de vocês. E logo eu vou apresentar para vocês um critério novo de avaliação, levando em consideração agora essa parte de ensino à distância, que o ECE está obrigando a gente, ou o coronavírus está obrigando a gente a fazer. Mas eu creio que vai dar tudo certo e a gente não vai ter grandes perdas não. Boa sorte para vocês e até mais.